Entre 1850 e 1950, algo estranho aconteceu em pelo menos 7 pontos diferentes do planeta. Escavações, expedições científicas e descobertas acidentais trouxeram à superfície restos humanos que, segundo os registros da época, fugiam completamente do padrão. Estamos falando de medidas entre 2 metros e 40 centímetros até, em alguns relatos, 3 metros e meio. O problema não é só o tamanho, é o que aconteceu depois. Praticamente todos esses achados desapareceram. Não foram destruídos em guerras, não viraram pó por descuido. Eles sumiram de coleções institucionais, de museus, de universidades. Alguns nunca chegaram a ser catalogados oficialmente. Outros entraram em registros internos e depois não há mais rastro. Hoje, o que sobrou são fotografias questionáveis, relatos em jornais locais, cartas de arqueólogos e antropólogos e uma lacuna documental que ninguém explica de forma satisfatória. Se você acredita que a ciência guarda tudo o que encontra, esse caso vai te incomodar. E se você acha que esses achados eram fraudes óbvias, vai ter que explicar por que instituições respeitadas da época os levaram a sério o suficiente para documentar, medir e, depois, apagar. Se histórias assim te interessam, se você quer investigações que vão direto ao ponto sem vender teoria da conspiração barata, inscreva-se agora. Todo episódio aqui segue evidências, não achismos. E se você conhece alguém que curte esse tipo de conteúdo, compartilha. Quanto mais gente investigando junto, melhor a conversa fica. Vamos direto ao que importa. Hoje você vai saber exatamente quais foram esses 7 lugares, o que foi encontrado em cada um deles e o que os documentos da época realmente dizem. Depois, a gente vai investigar por que essas evidências desapareceram, quem tinha interesse nisso, e se existe alguma explicação menos dramática que ainda faça sentido. No final, você vai ter 3 cenários possíveis na mesa e vai poder decidir sozinho qual te convence mais. Não vamos vender uma resposta pronta. Vamos montar a cadeia de fatos e deixar você pensar. Primeira pergunta que precisa ficar clara desde já. Quando os registros falam em esqueletos gigantes, estamos falando de quê? 2,10 metros? 2,40? 3 metros? A diferença importa. Um esqueleto de 2,10 metros pode ser raro, mas não é impossível. Existem populações modernas com essa média. Agora, um esqueleto de 2,70 metros já coloca você fora da curva conhecida de variação humana. E 3 metros? Isso exige uma explicação completamente diferente. Então, ao longo dessa investigação, preste atenção nas medidas. Elas vão te dizer se estamos falando de gente alta ou de algo que de fato não se encaixa. A gente começa em Nevada, 1911, Lovelock Cave. É uma caverna seca no meio do deserto, usada durante séculos por populações indígenas. Em 1911, mineradores começaram a extrair guano de morcego para vender como fertilizante. Enquanto removiam toneladas de material orgânico acumulado, começaram a encontrar artefatos, ossos, múmias preservadas pelo clima árido. Chamaram a atenção de arqueólogos da Universidade da Califórnia. Entre 1912 e 1924, várias expedições formais investigaram o local. E aí surgem os relatos. Segundo documentos arquivados na universidade e reportagens de jornais locais da época, foram encontrados restos humanos com medidas fora do padrão. Um dos registros menciona crânios e ossos longos compatíveis com indivíduos de 2,40 metros. Outro fala em múmias, que esticadas chegariam a 2,60 metros. Agora, aqui está o problema. Esses ossos foram para onde? Oficialmente, a maioria do material de Lovelock foi catalogada e está no Museu de Antropologia da Universidade da Califórnia e no Museu Estadual de Nevada. Mas os esqueletos de tamanho excepcional não aparecem em nenhum catálogo público. Existe uma foto antiga, publicada em jornais na época, mostrando um crânio enorme ao lado de um crânio de tamanho médio. A diferença é chocante, mas a foto nunca foi autenticada formalmente e o crânio não está em nenhuma coleção conhecida. A pergunta óbvia, se era fraude, por que arqueólogos sérios documentaram? E se era real, por que sumiu? A explicação ortodoxa é simples: exagero. Mineradores e jornalistas da época inflaram os números para vender história. Ossos de 2 metros viraram 2,40 e assim por diante. Faz sentido? Faz. Mas não explica por que, em vários casos, a medida foi feita por gente com formação acadêmica. E não explica a foto. Você pode falsificar uma foto em 1912? Pode. Mas falsificar um crânio grande o suficiente para enganar de longe, com técnicas da época, dá trabalho? E qual seria o incentivo? Segundo lugar, Castelnau-les-Lès, sul da França, 1890. Georges Vacher de Lapouge era antropólogo, eugenista, figura controversa.
Ele escavou um sítio neolítico e publicou, em revistas científicas francesas, a descoberta de fragmentos ósseos com dimensões anômalas. Ele calculou, com base no fêmur, que o indivíduo teria entre 2 metros e 83 metros e 10. Lapouge era racista, sim. Suas teorias sobre raças superiores são lixo absoluto. Mas ele sabia medir ossos. A questão não é se ele era uma boa pessoa. A questão é, ele inventou a medida ou exagerou na interpretação? Os ossos foram enviados para a Academia de Ciências de Paris. Houve debate interno. Alguns acadêmicos questionaram a reconstrução. Outros aceitaram como possível dentro de uma margem de erro. E então os ossos desapareceram. Não há registro de destruição, não há nota de descarte. Simplesmente não estão mais lá. A academia nunca explicou. Teorias vão desde um descarte silencioso porque o achado era embaraçoso, até perda durante a Segunda Guerra. Mas aqui está o detalhe. A publicação de Lapouge existe, está arquivada. As medidas estão lá. Você pode questionar a interpretação, mas não pode dizer que ele inventou tudo do nada, porque outros acadêmicos viram. Terceiro lugar, e aqui a coisa complica de verdade. Death Valley, Califórnia, 1931. F. Bruce Russell era engenheiro aposentado, minerador amador, obcecado por lendas indígenas da região. Ele afirmava que tribos locais falavam de uma raça antiga de gigantes que viveu em cavernas subterrâneas. Russell organizou uma expedição particular e alegou ter encontrado uma rede de túneis com múmias de até 2,70 metros. Ele trouxe fotografias, objetos e tentou vender a história para museus e universidades. Ninguém comprou. Literalmente. As instituições rejeitaram. Disseram que as fotos eram encenação, que os objetos eram de origem duvidosa, que Russell tinha histórico de exageros. Ele morreu em 1942 e todo o material que ele dizia ter encontrado sumiu. Não foi para museu, não foi para a universidade, não foi para a coleção particular conhecida. Desapareceu. Aqui, a explicação ortodoxa é quase certa. Russell era um vigarista. Ele montou a história para ganhar dinheiro e atenção. Faz todo sentido. Mas então por que ele insistiu até o fim? Por que nunca admitiu fraude, mesmo quando ficou claro que ninguém ia pagar por nada? Pessoas que mentem por dinheiro geralmente mudam de estratégia quando a mentira para de render. Russell não mudou. Ele morreu defendendo a história. Isso não prova que ele estava certo. Prova que ele acreditava ou que estava disposto a morrer pela mentira. Qual das duas? Não dá para saber. Mas vale registrar. Ele não é o único. Ele é um entre dezenas de exploradores amadores e até alguns profissionais que, entre 1880 e 1950, relataram achados parecidos e depois não conseguiram provar nada. Agora, aqui entra um padrão que você vai ver nos próximos lugares. Muitos desses relatos aparecem em jornais, não em publicações científicas. E quando aparecem em publicações científicas, é quase sempre na forma de comunicação preliminar ou nota breve. Nunca há um estudo completo, peer-reviewed, com análise isotópica, datação por carbono, comparação com populações conhecidas. Por quê? Primeira hipótese, porque não havia nada para estudar. Era tudo exagero, fraude ou erro de medição. Segunda hipótese, porque as instituições não queriam estudar. Achados que não se encaixam no modelo aceito tendem a ser ignorados, não refutados. Refutar dá trabalho. Ignorar é mais eficiente. Terceira hipótese, porque os achados foram estudados, mas os resultados foram suprimidos. Essa é a teoria da conspiração clássica. E antes de você rir, vale lembrar que instituições científicas já suprimiram achados antes. Não por maldade. Por política, por medo de controvérsia, por proteção de carreira. Qual dessas hipóteses é mais provável? Depende do caso. E é por isso que a gente precisa olhar os 7 lugares antes de concluir qualquer coisa. Quarto lugar, Condado de Antrim, Irlanda, 1895. Existe uma foto famosa. Mostra o que parece ser um esqueleto gigantesco, ao lado de uma locomotiva e vários homens. A imagem circulou em jornais britânicos da época com a legenda "Gigante irlandês descoberto em pedreira". A medida alegada era de 3,60 metros. Um monstro. Vamos direto ao ponto. A foto é real ou montagem? Em 1895, fotomontagem já existia. Não era trivial, mas era possível. A análise moderna da imagem mostra inconsistências de iluminação e perspectiva. A conclusão mais aceita é que foi uma montagem feita para vender jornal. E funcionou. O jornal esgotou. A história se espalhou. E então ninguém mais falou nisso. Mas aqui está o detalhe interessante. Múmias gigantes preservadas em pântanos irlandeses são um fato. Não de 3,60 metros, claro. Mas de 2,20 metros, 2,30, sim. A Irlanda tem um histórico real de corpos preservados em turfa com tamanho acima da média para a época. Isso é documentado
está em museus, é aceito. Então, quando a foto falsa de 1895 circulou, ela se apoiou numa camada de realidade. Gigantes de 3 metros? Não. Gente alta preservada em pântano? Sim. Isso complica na análise. Porque significa que fraudes se misturam com fatos. E quando você tem 10 relatos, sendo 8 fraudes e 2 reais, como separa? Pela qualidade da documentação, pela cadeia de custódia, pela existência ou não de análise científica independente. E em 1895, quase nada disso existia de forma padronizada. Quinto lugar. E aqui, a coisa fica institucional. Ohio Valley, Estados Unidos, século XIX. Entre 1850 e 1900, centenas de montes funerários indígenas foram escavados no Vale do Ohio. Muitos desses montes continham restos humanos. E segundo múltiplos relatos publicados em jornais locais e até em comunicações enviadas ao Smithsonian Institution, vários esqueletos mediam entre 2 metros e 22 metros e 60. O Smithsonian recebeu esses restos? Sim, está documentado. Cartas de remetentes, recibos de envio, notas de catalogação preliminar. Tudo isso existe nos arquivos. Então, cadê os esqueletos? Não estão em exposição, não estão em armazenamento acessível. Oficialmente, o Smithsonian diz que muitos restos humanos foram devolvidos a tribos indígenas a partir dos anos 1990, conforme a Lei NAGPRA. Isso é verdade. Mas a Lei NAGPRA exige documentação de devolução. E quando pesquisadores independentes pediram acesso a essa documentação para conferir se os esqueletos gigantes foram devolvidos, o Smithsonian não forneceu lista completa. Por que não? Segundo a instituição, porque a catalogação antiga era inconsistente. Muitos restos foram registrados de forma genérica, sem medidas detalhadas. Faz sentido? Faz. Mas gera dúvida. Porque se os esqueletos realmente tinham 2,5 metros, isso não é algo que você esquece de registrar. É o tipo de coisa que vira nota, vira estudo, vira curiosidade científica. Então, ou os relatos eram exagerados desde o início, ou houve um esforço ativo para minimizar a importância desses achados. Ou as duas coisas. Aqui vale introduzir um conceito: viés de descarte. Instituições científicas descartam o tempo todo. Descartam espécimes duplicados, descartam material mal preservado, descartam achados que não têm valor de pesquisa imediato. Isso é normal. O problema é quando o descarte não é documentado. E em vários casos, envolvendo o Smithsonian no século XIX, o descarte não foi documentado. Não porque havia conspiração, porque não havia protocolo. A ciência era mais bagunçada, menos burocratizada. E isso significa que muita coisa se perdeu simplesmente por desorganização. Mas também significa que se você quisesse sumir com algo de propósito, era fácil. Bastava não catalogar direito. Ou catalogar, e depois esquecer onde foi parar. E quando você tem dezenas de relatos de esqueletos grandes sumindo de instituições, vira difícil acreditar que foi tudo acidente. Sexto lugar. Gargayan, Filipinas, anos 1950. Antropólogos filipinos, trabalhando com apoio de universidades locais, escavaram sítios pré-coloniais e relataram a descoberta de restos humanos com fêmures compatíveis com indivíduos de 2,40 metros. As medidas foram publicadas em boletins internos da Universidade das Filipinas. Não viraram artigo internacional. Não viraram notícia grande. Mas estão lá, nos arquivos. E cadê os ossos? Destruídos durante a Segunda Guerra Mundial, oficialmente. As Filipinas foram bombardeadas, ocupadas, saqueadas, universidades foram destruídas, coleções inteiras sumiram. Então aqui temos uma explicação plausível para o desaparecimento que não envolve conspiração. Guerra destrói evidências. Simples assim. Mas então por que incluir esse caso? Porque ele mostra algo importante. Nem todo desaparecimento é misterioso. Às vezes, evidências somem por razões banais. E isso complica ainda mais a análise dos outros 6 casos. Por que se guerra explica Filipinas? O que explica Ohio? O que explica França? Sétimo lugar. Mitla, México, início dos anos 1890. Exploradores e arqueólogos amadores registraram, em relatos publicados em revistas de viagem da época, a descoberta de câmaras funerárias zapotecas contendo ossadas de tamanho excepcional. Um dos relatos menciona ossos tão grandes que pareciam de outra espécie. Não há medida exata, não há fotografia clara, não há análise científica, só o relato. Esses ossos foram para onde? Nunca chegaram a museu oficial. Segundo o relato, foram levados por colecionadores particulares europeus. E aí, some o rastro. Esse é o caso mais fraco dos 7. Praticamente não há evidência sólida, mas ele ilustra um padrão. Muitos achados do século XIX foram parar em coleções particulares, não em instituições.
que coleções particulares não têm obrigação de abrir para pesquisa. Muitas se perderam com o tempo. Herdeiros venderam, doaram, jogaram fora, e com elas foi embora qualquer chance de verificar a história. Agora, antes de a gente entrar no porquê de tudo isso ter desaparecido, vale fazer uma pausa e olhar o que esses 7 casos têm em comum. Primeiro, todos aconteceram entre 1850 e 1950. Segundo, todos envolvem medidas entre 2,20 metros e 3,60 metros. Terceiro, em nenhum dos 7 existe evidência física acessível hoje. Quarto, em pelo menos 4 dos 7 havia documentação oficial na época feita por gente com credenciais. Quinto, em todos os 7 a explicação para o desaparecimento varia, mas sempre há uma lacuna documental. Isso é padrão ou coincidência? Se você acredita em conspiração, vai dizer que é padrão. Alguém estava apagando sistematicamente. Se você é cético, vai dizer que é coincidência. Cada caso tem sua explicação individual e nenhum deles resiste a escrutínio. E se você está no meio, vai dizer que provavelmente é um pouco dos dois. Alguns casos eram fraude, alguns eram exagero, alguns eram reais, mas foram mal documentados, e alguns talvez tenham sido suprimidos porque causavam incômodo. Na verdade, provavelmente nunca vamos saber com certeza, mas a gente pode fazer algo melhor. Pode entender por que evidências desaparecem, quem tem interesse nisso, e o que resta quando você tira todas as camadas de especulação. Então, por que evidências desaparecem? Vamos começar pela explicação mais chata e mais provável. Incompetência. No século XIX e início do XX, não havia protocolo padronizado para guardar achados arqueológicos. Cada instituição fazia do seu jeito. Muitas universidades pequenas nem tinham museu próprio. Os achados ficavam em caixas, em porões, em salas de aula. Quando um professor morria ou se aposentava, ninguém sabia direito o que estava guardado onde. Incêndios aconteciam. Inundações aconteciam. Ratos comiam etiquetas. Papel se deteriorava. E assim, ossos viravam pó ou eram jogados fora por faxineiros que não faziam ideia do que estavam descartando. E isso explica muita coisa, provavelmente explica a maioria dos casos, mas não explica tudo. Porque quando você tem um achado excepcional, um esqueleto de 2,60 metros, isso vira notícia interna. Professores falam sobre isso, alunos estudam, visitantes vêm ver. E quando algo assim desaparece, alguém nota, alguém pergunta. E se ninguém perguntou, ou se perguntaram e foram ignorados, aí você tem um problema que vai além de incompetência. Segunda explicação: fraude descoberta e apagada. Digamos que uma universidade recebe um esqueleto supostamente gigante, faz análise inicial, percebe que é montagem, ou que as medidas foram infladas, ou que os ossos são de um animal grande, não de humano. O que a instituição faz? Opção 1. Publicar a descoberta da fraude, explicar o erro, educar o público. Opção 2. Descartar silenciosamente e nunca falar sobre isso de novo, para evitar constrangimento. Qual das duas você acha que acontecia mais em 1890? A segunda, porque admitir que você foi enganado dá trabalho, dá manchete ruim, dá vergonha. Então muitas instituições simplesmente faziam sumir e seguiam em frente. Isso é censura? Não exatamente. É gestão de reputação e acontece até hoje em todas as áreas. A diferença é que hoje, com internet, com redes sociais, com liberdade de informação, fica mais difícil apagar completamente. Mas em 1900, era facílimo. Terceira explicação. E aqui a gente entra em terreno mais delicado. Supressão ativa por motivo ideológico. No final do século XIX, a teoria da evolução estava se consolidando. Darwin tinha publicado em 1859. A comunidade científica estava tentando montar a árvore evolutiva humana. E dentro desse contexto, qualquer achado que sugerisse variação humana extrema em tempos pré-históricos era complicado. Por quê? Porque a narrativa dominante era de progresso gradual. Humanos evoluíram de pequenos para grandes, de fracos para fortes, de selvagens para civilizados. Encontrar evidências de populações pré-históricas com estatura excepcional bagunçava essa narrativa, não destruía, mas complicava. E muitos acadêmicos preferiam não complicar. Preferiam focar no que se encaixava. E o que não se encaixava? Bom, melhor deixar de lado até ter explicação melhor. Isso é conspiração? Não. É viés de confirmação institucionalizado. E acontece em todas as ciências. Você tende a dar atenção ao que confirma o modelo aceito e a ignorar o que não confirma. Não por maldade, por economia cognitiva. O cérebro humano funciona assim. E instituições são feitas de cérebros humanos. Mas tem uma diferença entre ignorar e destruir. Ignorar é passivo.
Destruir é ativo. E se houve destruição ativa, alguém deu a ordem, alguém decidiu. E essa decisão deixaria rastro. Então, existe esse rastro? Em alguns casos, talvez. Vamos investigar. O caso mais investigado nesse sentido é o do Smithsonian. A instituição foi fundada em 1846 e rapidamente se tornou o principal repositório de achados arqueológicos e antropológicos dos Estados Unidos. Durante o século XIX, o Smithsonian recebeu milhares de esqueletos de sítios indígenas. A maioria estava dentro da variação normal, mas segundo relatos publicados em jornais da época, alguns eram excepcionais. E a pergunta que nunca foi respondida de forma satisfatória é: o que o Smithsonian fez com esses esqueletos excepcionais? A resposta oficial: tratou, como tratou todos os outros. Catalogou, estudou quando tinha recursos, armazenou e eventualmente devolveu conforme a lei NAGPRA. E para a maioria dos esqueletos isso é verdade. Mas existe um conjunto específico de achados que não aparecem em nenhum catálogo. E não porque foram devolvidos, mas porque aparentemente nunca foram catalogados direito desde o início. Um pesquisador chamado Richard Dillhurst passou anos investigando isso. Ele não é acadêmico, ele é jornalista, e o trabalho dele tem problemas metodológicos. Ele aceita relatos duvidosos como fato. Ele conecta pontos que não deveriam ser conectados. Mas ele também fez algo útil. Ele compilou dezenas de recortes de jornal do século XIX, mencionando descobertas de esqueletos grandes enviados ao Smithsonian. E então, ele foi ao Smithsonian e pediu acesso. E o Smithsonian disse: não temos registro desses achados. Isso prova conspiração? Não. Prova lacuna documental. E lacuna documental pode ter 1000 explicações, mas vale a pergunta. Se um jornal de 1885 publicou que o xerife do condado X enviou um esqueleto de 2,40 metros para o Smithsonian, e o Smithsonian diz que não tem registro disso, quem está errado? O jornal exagerou? Possível. O xerife mentiu? Possível. O Smithsonian perdeu? Possível. Ou o Smithsonian recebeu, viu que não era nada demais, descartou e não achou que valia a pena registrar? Também possível. Você vê o problema? Cada explicação individualmente é plausível, mas quando você tem 50 casos assim, a soma das explicações individuais começa a ficar pesada, e aí surge a teoria da supressão sistemática. Essa teoria diz o seguinte: entre 1880 e 1920, o Smithsonian recebeu múltiplos esqueletos de tamanho excepcional. A instituição percebeu que esses achados não se encaixavam no modelo evolutivo aceito na época. Então, tomou a decisão de não dar publicidade, não estudar em detalhe e eventualmente descartar ou arquivar de forma que ficasse inacessível. Por quê? Para proteger o paradigma, para evitar confusão pública, para não dar munição a criacionistas e outros grupos que questionavam a evolução. Isso faz sentido? Do ponto de vista de política institucional, faz. Do ponto de vista de ciência honesta, não. Mas instituições nem sempre operam com ciência honesta. Às vezes, operam com ciência política. E se você acha isso improvável, lembra que o Smithsonian também foi acusado, em outros contextos, de suprimir ou minimizar achados que desafiavam narrativas estabelecidas, não só sobre gigantes. Sobre datação de sítios, sobre origem de populações, sobre rotas de migração, isso está documentado. Aconteceu. Então por que seria impossível que tenha acontecido também com esqueletos grandes? Não é impossível, mas também não é provado. E aqui está o ponto crucial. A ausência de evidência não é evidência de ausência, mas também não é evidência de presença. Se os esqueletos sumiram e não há registro claro do que aconteceu, você pode especular o quanto quiser. Mas especulação não é investigação. E o que a gente está fazendo aqui é investigação. Então, o que resta? Resta olhar para os casos onde a evidência não sumiu completamente, onde ainda existe algo, e perguntar: o que esse algo nos diz? Por exemplo, as fotografias. Existem pelo menos 6 fotografias amplamente divulgadas de supostos esqueletos gigantes. A foto da Irlanda de 1895, já falamos. É montagem comprovada. Mas, e as outras 5? Uma mostra um crânio grande em Lovelock Cave, Nevada. Outra mostra um esqueleto alongado ao lado de arqueólogos no Peru, anos 1920. Outra mostra ossos longos, sendo medidos em Ohio. Outra mostra uma mandíbula enorme encontrada na Califórnia. E a quinta mostra algo parecido com um fêmur gigante em exposição temporária num museu não identificado. Dessas 5, quantas são verificáveis? Nenhuma. A foto de Lovelock. O crânio não está em coleção conhecida. A foto do Peru. Sem identificação de local exato, sem datação, sem análise. A foto de Ohio. Não há registro institucional correspondente. A foto da Califórnia. A mandíbula nunca foi vista de novo.
e a foto do museu. Impossível identificar qual museu, quando ou o que aconteceu depois. Isso significa que são todas falsas? Não necessariamente. Significa que não são verificáveis. E evidência não verificável é, para todos os efeitos práticos, inútil. Você pode olhar, pode achar interessante, mas não pode construir conclusão sólida em cima disso. Agora, aqui entra uma pergunta boa. Você lê esses casos como metáfora, como memória histórica distorcida, como mistura das duas, ou como algo diferente? Porque existe uma linha de interpretação que diz o seguinte: talvez os gigantes sejam memória cultural de algo real, mas não literalmente esqueletos de 3 metros. Talvez sejam memória de populações mais altas que a média, ou de líderes excepcionais que foram enterrados com honras especiais e cujas tumbas eram maiores, o que ao longo do tempo virou os antigos eram gigantes. Talvez sejam memória de encontros com megafauna extinta, tipo ursos gigantes ou preguiças terrestres, cujos ossos foram confundidos com ossos humanos por povos antigos. Talvez sejam até memória de construções megalíticas, onde pedras enormes levaram à crença de que só gigantes poderiam ter erguido aquilo. Essas interpretações são válidas? São. Mas elas não explicam os casos onde a medida foi feita por gente que sabia a diferença entre osso humano e osso de animal. Não explicam os casos onde a fotografia, mesmo que não verificável, mostra claramente estrutura humana, não de urso. Não explicam os casos onde múltiplas testemunhas independentes, incluindo médicos e anatomistas, atestaram o tamanho excepcional. Então, voltamos à questão. Ou todos esses relatos são fraude, erro, exagero, ou pelo menos alguns são reais. E se pelo menos alguns são reais, o que isso significa? Bem, se você encontrar um esqueleto humano de 2,60 metros com anatomia proporcional normal, você tem 3 explicações possíveis. Primeira, gigantismo patológico. É uma condição médica conhecida. Pessoas com gigantismo podem passar de 2,40 metros. Mas gigantismo patológico vem com deformidades ósseas visíveis. Os ossos ficam grossos, as articulações aumentadas. A estrutura não é harmônica. E nos relatos que incluem descrição anatômica, não há menção a essas deformidades. Pelo contrário, vários falam em esqueleto bem proporcionado. Segunda explicação, variação natural extrema. Humanos modernos variam de 1,40 metro a 2,40 metros. Em casos raríssimos, 2,60 metros está fora dessa curva, mas não absurdamente fora. É estatisticamente improvável, mas não impossível. Se você tem uma população de 10 mil pessoas e uma delas chega a 2,60, sem gigantismo patológico, é raro, mas ok. O problema é quando você tem múltiplos relatos de múltiplos indivíduos em múltiplos lugares. Aí a probabilidade cai muito. Terceira explicação, população com genética diferente. Isso abre uma caixa enorme, porque se você admite que existe uma população humana pré-histórica com estatura média significativamente acima do normal, você precisa explicar de onde veio, por que desapareceu e por que não deixou descendentes. Cruzamento com Homo sapiens deveria ter deixado traço genético. E até onde a genética moderna sabe, não há traço de uma linhagem humana com estatura excepcional. Há traço de Neandertal, de Denisovano, mas não de gigantes. Então, essa terceira explicação, embora seja a mais emocionante, é a menos provável. Mas é a que alimenta a imaginação popular. E é a que aparece em todas as teorias alternativas. Nefilim, Titãs, raça antediluviana, Atlantes e por aí vai. Agora vamos ser justos. A Bíblia menciona Nefilim, menciona Anak, menciona Golias. O livro de Enoque fala de gigantes de 300 côvados de altura, o que seria absurdo. Mas Golias, segundo a descrição mais aceita, tinha cerca de 2,90 metros. Isso está dentro do possível biologicamente, com gigantismo patológico. Então, existe base textual para acreditar que populações antigas tinham indivíduos de estatura excepcional? Sim. Existe base para acreditar que eram 3 metros, 4 metros? Não, isso é exagero narrativo. Mas aqui está o pulo do gato. Exagero narrativo não invalida o núcleo real. Se Golias tinha 2,50 e a narrativa virou 2,90, isso não significa que Golias não existiu. Significa que o número foi inflado. E se você aplicar esse princípio aos relatos de esqueletos gigantes, o que sobra? Sobra a possibilidade de que existiram, de fato, indivíduos e talvez até populações com estatura entre 2,20 e 2,60, o que é raro, mas não impossível, e que ao longo do tempo, esses casos foram sendo inflados, exagerados, mitificados, até virar a lenda dos gigantes de 3 metros. Isso resolve o mistério? Resolve em parte. Explica a origem da lenda, mas não explica o desaparecimento sistemático das evidências. Porque se o que foi encontrado eram só esqueletos de 2,20, 2,40, por que sumir com eles?
Por que não estudar, publicar e arquivar normalmente? Gente alta existe, não é escandaloso, não desafia a evolução, não quebra paradigma nenhum, a menos que o que foi encontrado não eram indivíduos isolados, mas agrupamentos, cemitérios inteiros, populações. Porque aí sim você tem um problema antropológico real. Porque aí você precisa explicar como uma população inteira tinha a estatura média de 2,30, de onde veio, com quem cruzou e para onde foi. E se você não tem resposta, melhor não publicar. Melhor esperar até ter. E enquanto espera, melhor manter as evidências fora de alcance público para não gerar especulação sem controle. Isso é o que aconteceu? Não sei. Mas é o cenário que melhor explica o padrão de relatos múltiplos, documentação inicial, desaparecimento sistemático, ausência de publicação científica, silêncio institucional. Se fosse só fraude, não precisaria de silêncio. Se fosse só erro, bastava corrigir. Se fosse só gente alta e isolada, não teria motivo para assumir. Mas se fosse algo estruturalmente diferente, algo que mexe com o modelo antropológico estabelecido, aí sim, faz sentido ter cautela institucional. Mas vamos testar essa hipótese de outro ângulo. Se houve supressão institucional, ela teria deixado rastros, memorandos internos, correspondências, decisões de comitê, notas de reunião. E se esses rastros existem, alguém deveria ter encontrado. Porque instituições vazam, sempre vazam. Alguém aposenta, alguém morre, arquivos vão para domínio público, documentos são digitalizados e segredos vêm à tona. Aconteceu com experimentos antiéticos, aconteceu com programas militares classificados, aconteceu com fraudes acadêmicas. Então, onde estão os documentos provando que o Smithsonian ou outras instituições decidiram ativamente suprimir evidências de esqueletos gigantes? Até hoje, ninguém encontrou. E olha que gente procurou. Procurou por décadas. Então, ou a supressão foi tão bem executada que não deixou rastro nenhum, o que seria impressionante, ou não houve supressão organizada. Houve, no máximo, negligência, desinteresse, descarte por falta de protocolo, perda acidental e uma dose de não vamos dar atenção a isso porque não queremos alimentar teorias malucas. Isso não é conspiração. É gestão de risco reputacional. E toda instituição faz. Então, recapitulando até aqui, temos 7 lugares onde, segundo relatos da época, foram encontrados esqueletos de tamanho excepcional. Em praticamente todos os casos, as evidências físicas desapareceram. As explicações variam. Incompetência, fraude descoberta, supressão ideológica, perda em guerra, venda para colecionadores particulares, descarte não documentado. Nenhuma explicação sozinha é absurda. Mas o padrão de desaparecimento em múltiplos casos levanta questões legítimas. E agora, o que resta? Resta perguntar. Se hoje alguém encontrasse um esqueleto de 2,60 m, o que aconteceria? Seria estudado? Seria publicado? Ou seria discretamente arquivado para evitar confusão? A resposta honesta é: depende. Se o esqueleto vier de contexto arqueológico claro, com datação por carbono, análise de DNA e tudo mais, seria estudado, seria publicado. Porque hoje, a ciência tem ferramentas para lidar com anomalias. Você pode sequenciar genoma, pode fazer análise isotópica, pode reconstruir dieta, pode identificar patologias. Então, se fosse gigantismo patológico, seria detectado. Se fosse variação natural extrema, seria documentado. Se fosse algo completamente fora do esperado, tipo uma linhagem humana desconhecida, seria a descoberta do século. Mas aqui está o problema. Ninguém está encontrando esses esqueletos hoje. Não porque não estão procurando. Estão. Arqueólogos escavam o tempo todo. E não estão achando esqueletos de 2,60 m. Estão achando esqueletos dentro da variação esperada. O que isso significa? Significa uma de 3 coisas. Primeira, os relatos antigos eram todos exagerados, e nunca houve esqueletos gigantes de verdade. Segunda, houve, mas eram raríssimos, e a chance de encontrar um hoje é estatisticamente mínima. Terceira, houve, mas estavam concentrados em locais específicos que já foram escavados e dos quais as evidências já sumiram. Qual dessas 3 você escolhe depende do quanto você confia nos relatos antigos. Se você acha que jornais de 1890 eram pura sensacionalismo, escolhe a primeira. Se você acha que havia um núcleo de verdade, mas com exagero, escolhe a segunda. Se você acha que havia algo real e sistemático, escolhe a terceira. Eu, pessoalmente, estou entre a segunda e a terceira. Acho improvável que todos os relatos fossem fraude pura. Acho que havia, sim, indivíduos de estatura excepcional, provavelmente com gigantismo patológico ou variação genética extrema, e que ao longo do tempo, esses casos foram sendo inflados.
Mas também acho que a ausência total de evidências físicas verificáveis hoje é suspeita demais para ser só coincidência. Então, provavelmente, houve uma combinação. Achados reais, exagero narrativo, descarte institucional por desinteresse ou por política, e perda acidental por falta de protocolo. Isso resolve o mistério? Não completamente, mas é a explicação mais parcimoniosa. Não exige conspiração gigante, não exige raças perdidas, não exige nada que não seja a variação humana conhecida, mais um pouco de incompetência burocrática. Mas vamos ser honestos, essa explicação é chata. E parte do motivo pelo qual o tema dos gigantes nunca morre é porque a explicação chata não satisfaz. As pessoas querem acreditar que havia algo mais, algo épico, algo que conecta mito e realidade. E eu entendo. Porque se os mitos todos falam de gigantes, e se culturas separadas por oceanos e milênios contam histórias parecidas, alguma coisa gerou esse padrão. E a explicação de que é só imaginação humana universal parece preguiçosa. Então, qual seria uma explicação melhor? Uma possibilidade é que culturas antigas, ao encontrar ossos de megafauna extinta, interpretaram como ossos de gigantes humanos. Mamutes, mastodontes, preguiças terrestres gigantes, ursos de cara curta, todos esses bichos deixaram ossos enormes. E se você nunca viu um mamute vivo, mas encontrou um fêmur de mamute, você vai tentar explicar com o que você conhece. E o que você conhece? Humanos. Então, deve ser um humano gigante. E assim nasce o mito. Isso explica parte. Mas não explica tudo, porque em vários mitos, os gigantes não são só grandes. Eles têm cultura, eles constroem, eles governam, eles cruzam com humanos normais. Isso não é descrição de megafauna. Isso é descrição de gente. Gente diferente, mas gente. Então, outra possibilidade. Memória histórica de populações rivais, com cultura diferente, que foram vencidas e apagadas e que ao longo do tempo viraram lenda. Isso aconteceu em vários lugares. Culturas conquistadas viram demônios, monstros, gigantes nas narrativas dos conquistadores. Não porque eram literalmente gigantes, mas porque eram outros. E quanto mais distante fica na memória, mais exagerada fica a diferença. Isso também explica parte. Mas ainda deixa a questão. E os ossos? Se eram só populações normais, por que os relatos falam em esqueletos de 2,60, 2,70? Exagero de novo? Provavelmente, mas exagero em cima de quê? Em cima de gente de 2,20, 2,30? Porque se eram 2,30 de média, isso já é uma população significativamente mais alta que a média global pré-moderna, que ficava em torno de 1,60, 1,70. E populações assim existiram? Sim. Os Maasai, no Quênia, têm média de 1,85. Os Dinka, no Sudão, também. Os Patagônios, na Argentina, eram descritos pelos europeus como gigantes, mas na verdade tinham média de 1,80. Então sim, populações altas existem, mas nenhuma tem média de 2,30. Nenhuma. Então, se os esqueletos encontrados eram realmente de 2,30 ou mais, e não eram casos isolados, mas múltiplos indivíduos, você tem duas opções. Ou eram todos casos patológicos concentrados em cemitérios específicos, o que seria bizarramente improvável, ou os relatos foram inflados. E inflados quanto? 20 centímetros? 30? 50? Aqui entra um problema técnico. Medir ossos não é trivial. Se você tem um fêmur completo, você pode estimar a altura com margem de erro de mais ou menos 5 centímetros. Mas se você tem um fêmur fragmentado, a margem de erro explode. E se você não tem fêmur, só tem crânio e costelas, a estimativa fica ainda mais imprecisa. E em muitos dos relatos antigos, não fica claro se o esqueleto estava completo ou não. Então, é bem possível que medidas de 2,60 metros fossem, na verdade, 2,10 metros, estimados com método ruim. E isso resolveria muita coisa, porque 2,10 já existiu. É raro, mas existe. Documentado, verificável, sem mistério. E se você inflar 2,10 para 2,60 por erro de método, e depois inflar mais um pouco por exagero jornalístico, você chega fácil em 3 metros em algumas versões da história. Ok. Então, juntando tudo, qual é o cenário mais provável? Vou te dar 3 cenários finais. Você escolhe qual faz mais sentido para você. Cenário A. Fraude generalizada. Praticamente todos os relatos de esqueletos gigantes eram fraudes ou exageros grosseiros. Os poucos casos reais eram de indivíduos com gigantismo patológico, que são raros, mas conhecidos. Esses casos foram inflados por jornais sensacionalistas, aceitos acriticamente por instituições mal preparadas e depois descartados quando ficou claro que não tinham valor científico. Não houve conspiração. Houve incompetência coletiva e vontade de acreditar em algo sensacional. As evidências sumiram porque não eram evidências de verdade. Eram lixo,
e lixo é descartado. Cenário B. Núcleo real com exagero. Houve, de fato, achados de esqueletos humanos com estatura entre 2 metros e 2,40 metros, possivelmente até 2,60 em casos raríssimos. Esses achados eram variação natural extrema ou gigantismo patológico leve. Foram documentados de forma precária, medidos com métodos ruins, e as medidas foram infladas tanto por erro técnico quanto por sensacionalismo. Instituições receberam esses achados, perceberam que não eram nada de extraordinário do ponto de vista evolutivo, e não deram seguimento. Muitos foram descartados por falta de protocolo. Alguns podem ainda estar em coleções não catalogadas. As evidências sumiram não por conspiração, mas por desinteresse e desorganização. Não há mistério profundo. Há só história mal contada. Cenário C. Supressão parcial por motivo institucional. Houve achados de esqueletos com estatura significativamente acima da média, possivelmente representando populações com genética diferenciada ou condições ambientais específicas. Esses achados geraram desconforto em instituições porque não se encaixavam no modelo antropológico dominante da época. Então, foi tomada a decisão, não oficial mas sistêmica, de não dar publicidade, não estudar em profundidade e, eventualmente, arquivar de forma inacessível ou descartar discretamente. Não houve reunião secreta, não houve ordem explícita, mas houve consenso tácito de que esses achados vão dar problema, então melhor deixar quieto. E assim, ao longo de décadas, as evidências foram se perdendo, não por acidente, mas por omissão deliberada. Isso não é conspiração no sentido de plano arquitetado. É política institucional. E acontece. Qual desses 3 cenários é o correto? Provavelmente, uma mistura dos 3. Alguns casos eram fraude pura, cenário A, outros eram núcleo real com exagero, cenário B. E alguns, talvez poucos, envolveram supressão institucional, cenário C. E o motivo pelo qual nunca vamos ter resposta definitiva é porque as evidências físicas sumiram. E sem evidência física, não há como provar nada. Só dá para especular. Mas aqui está a coisa. Especular não é ruim. Especular é o que move ciência. Toda hipótese começa como especulação. O problema é quando a especulação vira dogma. Quando você decide que uma explicação é a verdade absoluta e fecha a mente para alternativas. E isso acontece dos dois lados. Acontece com quem diz tudo era fraude, sem discussão. E acontece com quem diz havia gigantes de 4 metros, sem discussão. Ambos estão errados. Porque certeza absoluta, nesse caso, é impossível. O que dá para dizer com certeza? Dá para dizer que entre 1850 e 1950, múltiplas fontes documentaram achados de restos humanos com dimensões excepcionais. Dá para dizer que praticamente nenhuma dessas evidências está acessível hoje. Dá para dizer que as explicações para o desaparecimento variam e nenhuma é completamente satisfatória sozinha. Dá para dizer que instituições científicas da época tinham protocolos fracos e viés ideológico. E dá para dizer que, até surgir nova evidência física, qualquer conclusão definitiva é prematura. E sabe o que isso significa na prática? Significa que o mistério continua aberto. Não porque haja conspiração ativa escondendo a verdade, mas porque o passado é bagunçado, a documentação é falha, e nem tudo que se perde deixa rastro claro de por que se perdeu. Então, onde isso nos deixa? Nos deixa com uma lição importante sobre como lidar com mistérios históricos. Primeiro, desconfie de certezas absolutas. Se alguém te diz, com certeza isso era fraude, ou com certeza isso era real, essa pessoa está extrapolando além do que a evidência permite. Segundo, contexto importa. Um achado isolado em 1890, sem fotografia, sem análise, sem cadeia de custódia, não prova nada. Mas 50 achados em 50 lugares diferentes com alguma documentação institucional, mesmo que precária, merece pelo menos atenção. Terceiro, a ausência de evidência não é prova de nada, nem de conspiração, nem de fraude. É só ausência. E a ausência pode ter 1000 causas. E quarto, o fato de algo ser improvável não significa que seja impossível. Indivíduos de 2,60 metros são improváveis, mas existem, documentados, vivos hoje. Então, encontrar um esqueleto assim em 1890? Improvável, mas não absurdo. O absurdo seria encontrar dezenas. E aí voltamos à questão. Quantos realmente foram encontrados? Os relatos dizem dezenas. A evidência física disponível hoje diz 0. E no meio desse gap entre relato e evidência, cada um vai acreditar no que fizer mais sentido para si. Eu fico com a hipótese de que houve um punhado de achados reais, inflados por exagero, misturados com muita fraude,
perdidos por incompetência e parcialmente suprimidos por desinteresse institucional. Não é sexy, não vira filme, mas é o que a evidência disponível sugere. E olha, se você chegou até aqui, você merece uma conclusão melhor do que não sabemos. Então, aqui vai. O que esses 7 lugares e esses relatos nos ensinam não é sobre gigantes, é sobre como narrativas se formam. Sobre como um achado real, somado a erro de medição, somado a exagero jornalístico, somado a viés de confirmação, somado a falta de protocolo institucional, pode virar lenda. E como, uma vez que vira lenda, fica quase impossível separar o núcleo factual do exagero mitológico. E isso vale para tudo. Vale para gigantes, vale para OVNIs, vale para criptozoologia, vale para arqueologia alternativa. A estrutura é sempre a mesma. Achado inicial ambíguo, documentação precária, desaparecimento de evidência, especulação crescente, polarização entre crentes e céticos e nunca uma resposta definitiva. Então, se você quer saber a verdade sobre gigantes, a verdade é que não há verdade acessível com os dados disponíveis. O que há é possibilidade. Possibilidade de que alguns achados fossem reais. Possibilidade de que muitos fossem fraude. Possibilidade de que instituições tenham ocultado. Possibilidade de que tudo tenha se perdido por acidente. E a beleza da investigação não está em fechar a questão, está em manter ela aberta, com honestidade intelectual. Porque o dia que alguém encontrar um esqueleto completo, bem preservado, de 2,80 m, com DNA analisável, contexto arqueológico claro e datação confiável, aí sim a gente vai ter resposta. Até lá, tudo o que a gente tem é história. E história, quando bem contada, não precisa de final definitivo. Precisa de perguntas boas. Agora, se esse tipo de investigação faz sentido para você, se você curte explorar mistérios sem cair em teoria da conspiração rasa nem em ceticismo preguiçoso, você sabe o que fazer. Inscreve-se. Comenta o que você acha. Compartilha com quem gosta de pensar. Porque conteúdo assim não vive de hype, vive de gente que realmente quer entender. E quanto mais gente assim reunida, melhor fica a conversa. Próxima semana a gente investiga outro caso que todo mundo fala, mas ninguém checou direito. E dessa vez, a evidência física ainda existe. Vai ser diferente. Enquanto isso, fica a pergunta. Se você fosse diretor do Smithsonian em 1890 e recebesse um esqueleto de 2,60 m sem saber explicar, o que você faria? Publicava e arriscava virar piada? Estudava em silêncio até ter resposta sólida? Ou arquivava e esquecia? Pensa nisso.